Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Comissão de Saúde apresenta carta de intenções ao governo municipal com propostas de ações e apoio para conter o avanço do coronavírus. Mudança nas sessões, Câmara unifica sessões ordinárias e propõe medidas de precaução para garantir a saúde dos servidores e da população. Primeiro caso de coronavírus confirmado no país completa um mês. Nesse período, São José dos Campos também registrou casos da doença. Saiba quais serviços irão funcionar e quais serão fechados em função da pandemia. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores e os projetos aprovados durante a sessão da semana. Ainda vamos te mostrar quais as ferramentas online disponibilizadas pela Câmara para integrar a população e o Legislativo. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora o destaque das sessões realizadas na quinta-feira. Durante a 18ª sessão do ano, a Câmara aprovou 4 projetos de lei, entre eles o de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a instalação de dispensador de álcool gel 70 na área de caixas eletrônicos das agências bancárias da cidade, com o objetivo de prevenir a contaminação e transmissão de doenças por vírus e bactérias. Durante a sessão, foi incluído para votação o projeto de lei complementar que autoriza o município a adquirir, por meio de doação, um imóvel de propriedade da União localizado na Avenida Anchieta, no Jardim Nova América, para a instalação da Unidade Básica de Saúde Centro 2. Foi aprovado também um projeto apresentado pela Prefeitura que altera a composição da Junta Municipal de Recursos, ampliando de 17 para 21 conselheiros e prevê a possibilidade de sessão virtual para julgamento dos processos. A Junta Municipal de Recursos é um órgão constituído por servidores e contribuintes, com a função de decidir em grau de recurso as reclamações fiscais, abrangendo incidência de tributos e aplicação de multas por infração de leis, decretos e regulamentos da administração pública municipal. Ainda durante a sessão, foi aprovado um projeto do vereador Marcão da Academia em coautoria com o vereador Sérgio Camargo, que denomina a creche localizada no bairro Bosque dos Eucaliptos de creche IMI Diácono José Arantes Lima. O joseense era voluntário em instituições assistenciais e atuava como psicólogo em comunidades carentes. Como medida de prevenção ao coronavírus e enquanto houver o risco de contágio da doença, as sessões de terça acontecem também às quintas-feiras, na mesma sessão referente à votação de projetos de lei. Dessa forma, na 17ª sessão, realizada na mesma data da 18ª, porém antes da votação dos projetos de lei, os vereadores apreciaram a pauta com mais de 70 documentos, entre requerimentos, indicações, atas e diversos. Entre eles, um requerimento do vereador Maninho 100%, comunica sua desfiliação do PTB e filiação ao Partido Solidariedade, a partir de 25 de março. Outro requerimento de autoria do vereador Wagner Balieiro pede à Prefeitura que coloque em recesso remunerado seus estagiários durante o período da pandemia de coronavírus. Durante a sessão, também foi aprovado por unanimidade um requerimento verbal do vereador Juvenil Silvério para que as sessões unificadas como medida preventiva à prorrogação do novo coronavírus, na quinta-feira, passem a ter início às 16 horas. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Como você viu na reportagem, as sessões da Câmara foram unificadas durante esse período de pandemia de coronavírus. Essa medida foi tomada para a proteção tanto dos servidores quanto da população. Mais informações na reportagem. Normalmente, nas terças-feiras, você acompanha pela TV Câmara a transmissão ao vivo da sessão ordinária dedicada para a votação e apreciação de documentos, como requerimentos, indicações e moções, além do pinga-fogo, voltado para a discussão e apresentação de assuntos de interesse público à população.
Entretanto, como medida de prevenção ao coronavírus, enquanto houver o risco de contágio da doença, as sessões de terça agora acontecerão às quintas-feiras, na mesma sessão referente à votação de projetos de lei. Por isso, até que a situação se normalize, não haverá sessões ordinárias às terças-feiras. No horário previsto da sessão, às 5h30 da tarde, exibiremos a reprise das sessões de quinta. Vale ressaltar que às quintas-feiras, mesmo com a mudança, o horário de início da transmissão ao vivo das sessões segue inalterado, também a partir das 5h30 da tarde. Além da alteração na logística das sessões, a Câmara também adotou outras medidas de segurança durante os trabalhos em plenário. Por medida preventiva, só irá acessar o plenário pessoas autorizadas e ficará suspenso o acesso do público externo à galeria durante as sessões ordinárias. Só terão entrada ao plenário vereadores, servidores, terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições, estagiários, além dos previamente autorizados pela presidência. Enquanto houver a restrição, a população pode acompanhar as sessões ao vivo pela TV Câmara, pelo nosso site ou nas redes sociais da Câmara. Ainda assim, o Legislativo deixa claro que tais alterações não vão afetar o andamento dos trabalhos dos vereadores, que mantêm o compromisso de atuar no cumprimento do dever de fiscalizar as ações do poder público e propor projetos e medidas para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade e com a saúde de todos os moradores. Para tentar minimizar ainda mais os impactos do coronavírus entre os servidores da Câmara e também a população, o Legislativo, a pedido da Comissão de Saúde, realizou uma reunião pública com o secretário de Saúde de São José para esclarecer dúvidas sobre a doença e as medidas de prevenção adotadas pelo município. Na ocasião, foi entregue ao secretário uma carta de intenções com propostas para ajudar nas ações de combate ao coronavírus. Informação é também uma forma de prevenção. Por isso, a Comissão de Saúde da Câmara de São José promoveu uma reunião pública com o secretário municipal de Saúde, Danilo Stanzani, para esclarecer dúvidas a respeito da atual pandemia de coronavírus que já atinge o nosso país. Como São José dos Campos registra casos positivos da doença, a Comissão de Saúde montou uma carta de intenções assinadas pelos vereadores membros, com propostas de ações para contribuir no enfrentamento da doença. Esta carta foi entregue ao secretário de Saúde durante a reunião. Entre as sugestões está a disponibilização da TV Câmara e das redes sociais do Legislativo para a divulgação de informações oficiais da Prefeitura à população e a criação de um banco de dados com o cadastro de profissionais da saúde para atuar de forma voluntária durante a pandemia. O documento ainda inclui a atuação ativa dos vereadores de ouvir as reivindicações dos servidores e da população no trabalho de fiscalização. Além dos apontamentos presentes na carta e também dos próprios vereadores, a reunião pública transmitida ao vivo pela TV Câmara contou com a participação da população em tempo real, por meio do Facebook. A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, vereador Dr. Elton, e teve a participação das vereadoras Dulce Rita e Flávia Carvalho, que também integram a Comissão de Saúde. Ainda estavam presentes os vereadores Marcão da Academia, Juliana Fraga e Sérgio Camargo. Durante o encontro, os parlamentares presentes fizeram perguntas ao secretário com relação às ações tomadas no município para impedir o avanço da doença. A preocupação geral era com a saúde da população e também com o andamento dos outros serviços oferecidos da rede pública de saúde, como consultas e exames, os quais, segundo o secretário, irão continuar normalmente. Outros questionamentos foram sobre os critérios adotados na realização de testes para confirmar a doença e sobre o número de leitos de UTI.
Segundo o secretário, estão passando por testes de laboratório pacientes internados ou em estado grave. Para os demais, a recomendação é a quarentena ou isolamento social. Já quanto ao número de leitos, a informação é que atualmente a cidade conta com 40 leitos adultos e outros 11 pediátricos, mas que serão criados mais 34 leitos de terapia intensiva para o tratamento da Covid-19. Após a reunião pública, o presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, protocolou um ofício ao prefeito Felício Ramute, indicando a Comissão da Saúde do Legislativo para compor o Comitê de Prevenção e Enfrentamento do novo coronavírus. E no próximo bloco vamos te mostrar quais serviços vão funcionar e quais serão fechados enquanto houver o risco de contágio com o coronavírus. A gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. E todos nós sabemos que nesse período de pandemia do coronavírus, a recomendação das autoridades de saúde é pelo isolamento, com a interrupção de algumas atividades, como escolas e comércio. Ainda assim, alguns serviços públicos essenciais não podem parar para garantir a segurança e a saúde da população. Para te esclarecer sobre o que continua em atividade na cidade, preparamos uma reportagem apresentando quais serviços serão mantidos aqui no nosso município. A partir da publicação de um novo decreto apresentado pela Prefeitura no início da semana, o governo municipal apresentou novas medidas para a condução dos serviços públicos na cidade. De acordo com o documento, as atividades consideradas essenciais para o funcionamento da cidade vão continuar a serem realizadas. Entre os serviços estão saúde, assistência social, manutenção da cidade, transporte público e a atuação dos órgãos de segurança. Quanto à saúde, em entrevista recente à TV Câmara, o secretário da pasta, Danilo Stanzani, afirmou que consultas, exames e atendimentos de urgência não vão parar. Quanto aos possíveis casos de coronavírus, o secretário afirmou que pacientes que apresentam quadros da doença estão passando por testes para detectar o vírus. Para os demais, a recomendação é a quarentena ou isolamento social. Novos leitos para abrigar os doentes devem ser criados. Também continua em funcionamento o transporte coletivo da cidade, mas com alterações. Sendo assim, o serviço vai operar com a tabela de horários de sábados em dias úteis. A mudança levou em consideração fatores como a queda de mais de 70% no número de passageiros e a necessidade do afastamento de motoristas que se enquadram no grupo de risco. Vale lembrar ainda que o cartão do bilhete único dos idosos será restrito por motivo de saúde e o cartão para estudantes foi bloqueado. As obras públicas, assim como serviços de manutenção da cidade, também serão mantidos. Entre as obras que estão em fase final e continuam a ser executadas estão a Via Cambuí e o Arco da Inovação. Já em relação aos serviços de manutenção, a limpeza pública, como varrição de rua e a coleta de lixo, seguem inalterados. A determinação, porém, é que funcionários com mais de 60 anos, gestantes ou pessoas com doenças crônicas sejam afastados. Já quanto à pasta de assistência social, o CRAS e o CREAS permanecerão abertos para atendimento. O secretário de manutenção da cidade, Ricardo Minouro, falou com a nossa equipe e explicou por que esses serviços não podem parar. Então, uma série de serviços continuam por uma vez que se trata de saúde pública, né? É essencial para a cidade. Então, todas as nossas equipes estão trabalhando normalmente. Não só a nossa, mas, claro, a Secretaria de Saúde, Educação, né? A SAS, que é apoio social, né? Ao cidadão, e essas secretarias entram, né? Nessa gama de serviços essenciais para a cidade. Ainda segundo o secretário, medidas de precaução estão sendo tomadas para assegurar a saúde dos servidores e da população. Tem toda a orientação, né? Como em toda a prefeitura estamos passando, né? Passamos cartazes e mais álcool gel para os funcionários utilizarem. Também, obviamente, eles já utilizam os seus EPIs, a sua luva, o seu óculos, né? Para cada tipo de serviço. Mas, basicamente, em função do corona, o álcool gel, né? E também aquelas orientações básicas, o distanciamento entre os funcionários, não ter o contato físico com outros colegas de trabalho, o refeitório, por exemplo, diminuição de funcionários dentro do refeitório, vestiário também é diminuição de números de funcionários, ou seja, não ter acúmulo de funcionários, né? Em determinados locais, até no seu local de trabalho, não ocorrer esse tipo de coisa. Todas essas orientações básicas estão sendo passadas para toda a população, também está sendo passado para os nossos funcionários.
E não é só o poder público que tem que agir, não. Todos nós temos o dever de contribuir com as ações de prevenção ao coronavírus. Então faça a sua parte, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, evite aglomerações e se você foi liberado do trabalho, fique em casa. Enquanto alguns serviços não podem parar, outros precisaram ser impedidos de funcionar, como já falamos, é o caso de alguns comércios e escolas. Ainda assim, enquanto houver o risco de contágio com o vírus, a determinação é também pelo fechamento de bares, restaurantes e áreas de lazer, como parques públicos e centros poliesportivos. Só serão abertos os comércios considerados essenciais, como a gente te explica agora na reportagem. Com o avanço do novo coronavírus e o registro de casos positivos na cidade, a Prefeitura de São José dos Campos publicou um decreto com restrições para combater a pandemia do Covid-19. A medida impõe o fechamento do comércio, exceto os serviços essenciais de alimentação, saúde, bancos, limpeza e segurança. Ainda assim, supermercados, farmácias e mercados permanecem abertos. Já o mercado municipal vai funcionar com acesso controlado a 100 clientes por vez. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Humberto Dutra, a decisão para o fechamento do comércio aconteceu após o aumento no número de casos da doença na cidade. Isso, a população queria que nós seguíssemos o exemplo das cidades que já estavam tomando esta decisão, né? Porque, afinal, nós precisamos, nesse momento, em primeiro lugar, proteger a vida, não é? Protegendo a vida das pessoas, deixando as pessoas com saúde, nós vamos poder trabalhar, nós vamos poder reerguer, reconstruir a nossa economia. Não é? É muito mais importante nós não perdermos 15 dias na vida, do que a vida por causa de 15 dias. Não é? Então essa consciência é muito importante. Para o funcionamento de comércios de produtos essenciais, porém, é preciso que os estabelecimentos obedeçam algumas regras, como providenciar higienização, manter a distância de 2 metros entre as pessoas, sempre respeitando a lotação máxima de clientes dentro do estabelecimento. Este número deve ser fixado na área externa. Dutra destaca também a importância dos consumidores darem preferência aos mercados locais durante esse período de quarentena. Pet shops e postos de gasolina também continuarão abertos, já bares e restaurantes podem adotar sistema de delivery ou retirada de produtos no estabelecimento. Faz muito necessário e muito oportuno que as pessoas procurem também privilegiar os seus bairros. Os pequenos mercados de bairro, as suas quintandas de frutas, isso e aquilo, porque a gente também mantém esses comércios na ativa, né? Esses comércios são comércios também que precisam sobreviver. Parques, praças e ginásios do município também estarão fechados. Placas com avisos aos moradores de cada bairro serão colocadas em frente aos locais para evitar a aglomeração de pessoas. Então estamos instalando nessas áreas abertas que chamamos, orientando, recomendando na realidade para que a população não utilize os nossos equipamentos nesse período do corona. E nas áreas fechadas, que são os parques, os poliesportivos da cidade, por exemplo, os parques da cidade, Parque Santos Dumont, os poliesportivos, estamos fixando também uma placa de que o local estará fechado por tempo indeterminado. Nós temos aí em torno de mais de 200 equipamentos aí, Então são bastante espaço. E no próximo bloco vamos te mostrar quais são as ferramentas online que a Câmara disponibiliza para a população acompanhar o trabalho no Legislativo. E um mês do primeiro caso de coronavírus no país, vamos te atualizar sobre a doença e mostrar a evolução dos casos no país e em São José. E estamos de volta com Semana Legislativa. Um mês depois do primeiro caso de coronavírus no Brasil, nosso país já registra muitas notificações da doença. São José também registrou casos positivos. Após esses 30 dias, vamos mostrar para você um panorama da doença no país e na nossa cidade, reforçando as medidas de prevenção. Um mês desde o primeiro caso de coronavírus no Brasil e o nosso país registra quase 3 mil casos positivos da doença. O momento é de atenção, já que, segundo estimativas da Sociedade Médica, esse número ainda tende a aumentar nos próximos dias,
principalmente se não focarmos em medidas de prevenção. Ainda de acordo com dados oficiais, São Paulo é o estado com maior número de casos positivos, são 1.052, além de 58 mortes. Mesmo com a proximidade geográfica com a capital paulista, onde as notificações são crescentes, São José dos Campos ainda tem poucos casos de Covid-19. Até o momento são 11 registros confirmados e outros 89 em investigação. E como afirmam os especialistas, não pode haver pânico, mas é preciso ser realista. Informações publicadas pelo Ministério da Saúde mostram a elevação exponencial no número de casos no nosso país em menos de 15 dias, passando de 98 em 15 de março para 2.989 no dia 27 do mesmo mês. E passado esse primeiro mês, já é possível perceber as alterações de rotina aqui em São José dos Campos. Com o comércio fechado, o Calçadão, um dos principais centros comerciais do município, está praticamente vazio. Os estabelecimentos que ainda podem ficar abertos por serem considerados essenciais, agora limitaram a entrada de pessoas. O aviso na porta é claro quanto a isso. Já quem precisa trabalhar e circular pelas ruas ou utilizar o transporte público tenta se prevenir como pode. E a prevenção é também obrigação das autoridades e empresas. No transporte público, por exemplo, os ônibus são higienizados regularmente, assim como os pontos de ônibus. A mudança de paisagem também afetou os parques e praças da cidade, que agora, sem receber o público, também refletem as imagens do comércio. Placas com aviso de proibição de entrada serão fixadas para evitar a entrada da população. Enquanto isso, os serviços essenciais não param e nem podem parar. Estamos falando dos profissionais que atuam na saúde, assistência social, manutenção da cidade, obras, transporte público e segurança. E é pela nossa segurança e pela segurança deles e de toda a população que devemos fazer a nossa parte e seguir as orientações das autoridades médicas. Assim, vamos evitar o aumento no número de casos e garantir a saúde de todos. Como você acompanhou no nosso programa, para proteger a população, o acesso à galeria da Câmara durante a sessão está fechado. Ainda assim, o Legislativo oferece uma gama de ferramentas para você acompanhar os trabalhos direto do plenário ao vivo e também entrar em contato com os vereadores. Então, confira agora a reportagem e saiba mais sobre as nossas ferramentas online de interação com a população. Em época de pandemia de coronavírus, todo cuidado é pouco. Como a orientação geral é evitar aglomerações e contato físico, a Câmara adotou algumas medidas de segurança para controlar o acesso no Legislativo e garantir a saúde e segurança dos servidores e da população. Mas, mesmo com acesso físico restrito, é possível se informar sobre as ações da Câmara e o trabalho dos vereadores. Por exemplo, o site da Câmara é completo e, durante o risco de contágio da doença, tem sido uma importante ferramenta de contato entre a Câmara e os moradores da cidade. E para te ajudar a encontrar todas as informações que você precisa, vamos te mostrar como funciona o nosso site e suas funcionalidades. Para começar, o portal do Legislativo é também um instrumento de transparência e participação. Além de notícias diárias que ficam em destaque na página inicial, o portal oferece 4 ferramentas que estão a um clique do internauta. São elas: a página para assistir a TV Câmara, o portal da transparência, a pauta das sessões e o Promemória. Como as galerias estão fechadas durante a sessão, é pelo ícone da TV Câmara que você, em casa, vai conseguir acompanhar ao vivo a transmissão das sessões direto do plenário. Ainda na nossa programação, preparamos boletins diários de informações sobre o coronavírus e o trabalho do poder público para conter o avanço dos casos. Mas, se a sua demanda na Câmara for específica para algum vereador, isso também não é problema. Pelo nosso site, na aba Vereadores, é possível conferir o contato dos 21 parlamentares, além do endereço de e-mail para envio de mensagens. Já por meio do Fale Conosco, a ouvidoria da Câmara recebe críticas, sugestões e perguntas dos internautas. Vale lembrar que praticamente todas essas ferramentas também estão presentes no aplicativo da Câmara, disponível gratuitamente para Android e iOS. Por fim, não podemos esquecer das nossas redes sociais. Pelo Facebook, além de informações sobre o Legislativo, uma equipe de servidores ainda atende a questionamentos da população. Sendo assim, acesse nosso site e redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece na Câmara com muita informação e interação. No mais, siga as orientações dos serviços de saúde, cuide-se e previna-se contra o coronavírus.
E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.